Amén, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta reunión. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que pueda darnos a nosotros, Señor, sabiduría, entendimiento, y que podamos, Señor, alimentarnos de tu palabra, Señor, comer de ese pan vivo. Señor Jesús, bendice, Señor, a cada hermano y a cada familia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amém, glória a Deus. Então, compartilhando, fazendo uma retrospectiva em relação a todas as igrejas, né? Nós abordamos esse tempo sobre aquele versículo de Apocalipse 1:19, que é dito para João que escrevesse as coisas que ele tinha visto, as coisas que eram e as coisas que hão de vir depois destas. Nós abordamos bastante essa questão das coisas que ele tinha visto. E nós lembramos que o ministério que João recebeu da parte do Senhor foi a partir do chamamento que ele teve. Então, o chamamento de João foi extraordinário, porque quando Deus chama alguém para, no caso, ser um apóstolo, ou no caso, ser um discípulo, né? Porque ele se tornou um apóstolo, mas ele foi chamado para ser um discípulo que seguia o Senhor. É porque ele, em primeiro lugar, era do Senhor. Deus não chama ninguém para ser um discípulo se não é dele. A única exceção que nós temos nessas escrituras, que Deus chamou para ser parte dos discípulos, alguém que não era do Senhor, que não era de Deus, podemos falar claramente, né? Era Judas. Então, o versículo que nos ajuda, vamos ler lá capítulo 17 de João, para mostrar que ele não era um discípulo, mas Deus chamou, porque foi o único que podia entregar o Senhor. Uma ovelha, alguém que é do Senhor, alguém que é discípulo verdadeiro, jamais entregaria o Senhor para ser morto. Então, nós sabemos que Judas não era do Senhor. Olha o que fala aqui, capítulo João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo. Aqui no, ele vai dizer que nenhum dos que o Senhor tinha confiado se perdeu. Aqui no 17 nós lembramos que é a oração sacerdotal pelos seus discípulos. Versículo 7. Olha, agora ele reconhecem, falando dos discípulos, que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu. Olha só, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, aqui, claramente, nós vemos que os discípulos que estavam com Jesus não eram de Jesus, eram do Pai. Então, como ele diz, aqueles que tu me destes, nenhum deles se perdeu. Eram teus. Essa expressão, eram teus. E tu os confiaste. Por isso que quando nós falamos de João, você vê que é impressionante. Não é que João passou a conhecer a Deus depois que apareceu Jesus. Não, ele já tinha experiência com Deus. Era um homem justo, piedoso. João, o apóstolo, tinha experiência com Deus. Então, o chamamento que Deus faz para João como discípulo é porque ele é de quem? De Deus. Você está vendo? Então, não é que a partir de que Jesus
apareceu que João agora, João apóstolo, passa a ser de Deus. Não, ele já era de Deus. Então, esse aqui é muito marcante, irmão, porque como que uma pessoa pode se tornar de Deus? E nós sabemos, irmãos, que quando vem o evangelho não vem, vamos dizer, para aquele que não crê. Porque a pessoa crê é que vem o evangelho. É claro que a pregação do evangelho é para todos. O desejo de Deus, como fala 1 Timóteo, é que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso é a vontade de Deus. Mas uma pessoa que realmente tem o temor de Deus, que tem reconhecido a Deus. Olha aqui, Diego, esse versículo. Vamos fazer aqui uma leitura rapidinha ali em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Olha que fala lá. Romanos, capítulo 1, 17. Pode ser o 16 primeiro. Dice, pois não me envergonho, esse Paulo falando, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também no grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha só, irmãos, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nós passamos a conhecer a justiça de Deus, ou a justiça de Deus é revelado na plenitude do tempo. Mas o conhecimento de Deus é antes, irmão. Porque olha agora o 18. Ó, você tem o evangelho, o pleno conhecimento da justiça de Deus, a revelação e a manifestação da justiça de Deus. Mas o conhecimento de Deus é bem antes, irmão. Olha só impressionante isso aqui. Versículo 18, Jer. Pode ler 18, 19, 20, irmão Jer. Amén. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Isso. E el 21, por favor. A pesar de haber conocido a Dios, no Aí. lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Que coisa impressionante. Obrigado, irmão. Você vê que esse conhecimento de Deus claramente é manifestado a partir do quê? Da criação do mundo, irmão. Porque o que de Deus, como fala em português aqui, o que de Deus é conhecido, o que você pode conhecer de Deus? É manifesto pelas coisas que foram criadas. Então, diante da criação, o homem é inexcusável, não tem pretexto agora. Ele tem o conhecimento de Deus, mas que fizeram os homens maus? Desprezaram o conhecimento de Deus. Não lhe deram a glória. E como fala o 28 aqui, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, o que ele faz? Entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, nós podemos entender, irmãos, que são aqueles que têm o conhecimento de Deus, que reconhecem a Deus, que lhe dão a glória, que têm o temor de Deus, é que vem o evangelho. Você vê como que é, né? Então, quando o Senhor vem para os seus, nós lembramos aqui em João 1, né, que o Senhor fala, e os seus, que era o povo de Israel, não o recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você vê como que você coloca João agora.
como alguém que antes de ser chamado por Jesus, como um discípulo, ele tinha o temor de Deus, tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha, vamos dizer assim, a aprovação de Deus como alguém de Deus. Por isso que quando nós limos ali no capítulo 17 de João, Jesus faz aquela oração para o Pai, né? Todos aqueles que o Senhor me confiou, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem que é o filho da perdição, Diego? O adversário, Satanás. O filho da perdição é Judas, porque ele está falando dos discípulos ali. Quando você lê ali no versículo 17, 12, lá de João. Vamos lá de novo, só para ficar claro para você, viu, Diego? Não tem problema repetir. João 17, 12. Olha que lindo. Ó, versículo 12. Quando eu estava no mundo, quando eu estava com eles no mundo, quem é eles aqui? Os discípulos, Diego. Guardava-os no teu nome. Você está falando com quem? Com o Pai. É uma oração que Jesus está fazendo com o Pai. E no capítulo 17 começa todo, né? Ó, dice, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Porque na escritura falava que ele ia ser entregue e que ele ia morrer. Então, quem que ia ser do que ia entregar o Senhor para morrer? Era alguém que conhecia Jesus, sabia onde ele estava, então ia entregar ele. Mas ele não era filho de Deus, era filho de quê? Como fala em espanhol o versículo 12? Aqui fala, e ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Ai, olha só que forte, hein? Porque que não é um sentido de predestinação, viu? Não, ele não foi predestinado. Isso aqui é muito interessante porque a versão traz como se fosse que ele foi predestinado. E aí usa um capítulo 9. Não pega aqui. Fica aqui nesse versículo, mas vamos lá. Vamos todos. Capítulo 9 de Romanos. Olha, como que o pessoal às vezes entende e interpreta errado, né? Porque lá fala sobre que Deus tem misericórdia de quem quer. Vamos lá, capítulo 9. Vamos lá. É bom esse aí, hein? Olha só, vamos ler esse aí porque é importante. Ó, e aqui ele no versículo. Vamos ver aqui. Versículo 19. 9 a 19. Eles vêm falando sobre. Antes do 19, vamos ter que ler antes, né? Vamos ler aí do versículo 14, por favor. Se quiser ler, irmão Genaro, por favor. Que diremos, pois? Há injustiça na parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha, Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantarei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. obrigado. Até você ler esse versículo aqui, Diego. Então você lembra de Faraó, né? Faraó endureceu o coração. Se você ler o texto aqui, quem que endureceu o coração de Faraó? Diego. Foi Deus. Muito bem. Que o texto está te mostrando dessa maneira. Mas quando você vai lá na leitura, lá, irmão, sabe quantas vezes antes de Deus endureceu o coração de Faraó? Quantas vezes ele endureceu seu coração para com Deus? Ali no registro foram 3 vezes que ele endureceu. Isso, essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a E chave, porque isso.
Só quem se endurece Isso, resiste a Deus. É que isso, Deus, então, agora, já que vocês querem se endurecer mesmo, vou te endurecer, isso, então. exatamente. Esse é o sentido verdadeiro. Porque se você ler errado aqui, nós colocamos como que, inclusive, a leitura seguinte embaixo vai falar sobre vasos de honra e vasos de desonra. Por exemplo, você tem utensílios em casa, né? Por exemplo, você tem prato, você tem um monte de coisa em casa, talheres, copo, né? Não tem? Panela, tudo mais. Mas tem também utensílio de desonra. Esses talheres da cozinha, vamos falar que são, esses utensílios lá, irmão, são utensílios de honra. Porque você coloca na mesa, você coloca na boca e tal, você, não é? Mas quando você fala, falar dos utensílios de desonra que está na tua casa, onde você iria? Em que lugar que você consideraria na tua casa utensílios de desonra, Diego? Não é para pensar? Está sendo o cenário de tua casa própria. Qual que seria o lugar com que você iria? Não é no banheiro? Não é o vaso? O mínimo, o É? mínimo, né? O Dois mínimo. exemplos, né? O pinico, né? Não é? Estamos dando exemplo só. É para você se localizar. O que, que seria um vaso de desonra que vai falar aqui? No capítulo 9, não, só que nós não vamos lá, né? Só para te mostrar. Então, você diz assim: Deus escolheu a pessoa para ser um baço de desonra. Ou seja, Deus escolheu ele para ser um baço. Baço em português, que seria do banheiro, né? O inodoro em espanhol. E al outro escolheu para ser um copo de cristal. ¿A quién de los dos, Diego, le darías más honra? ¿A cuál de los dos? Creo que el vaso de cristal. Exactamente. Não é certo, Genaro? É isso que estamos dando exemplo. Agora, Isso mesmo. por isso que nós temos que ler as escrituras corretamente, para nos localizar o que está querendo falar aqui. Capítulo 9, Diego, não está falando de salvação. Está falando sobre o que Deus escolhe para realizar algo. No caso, quando ele usa o caso de Faraó, que Deus endurece a quem ele quer, e tem misericórdia de quem ele quer, se refere ao que Deus realiza, irmão. Porque Faraó não foi endurecido por Deus. Claro que foi depois, mas quem endureceu primeiro, como o general falou, foi ele que endureceu o coração. Porque Deus tem misericórdia de quem ele quer. Para quê? Para realizar determinada coisa. Aqui vai falar sobre Jacó e Esaú. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fala assim o versículo. Então você fala assim, puxa, então Deus amou a Jacó para ser salvo. E Esaú não foi salvo. Não, não é isso. Para o propósito pela qual Deus queria realizar. Que no caso aqui do capítulo 9, Diego, é para que através de Jacó viesse o povo de Israel e através do povo de Israel viesse o Cristo. Não era através de Esaú que Deus ia trazer o povo dele e através de Esaú ia vir o Cristo. Não, era através de quem? Jacó. Por isso que ele amou. Amor aqui, irmão, não é emoção nem sentimento, aqui é escolha. Então, amor que Deus teve é para quanto ao propósito que Deus queria realizar, foi através de Jacó. É isso que está falando É a aqui. mesma coisa que Jacó escolheu Deus. Já Isso, que Jacó escolheu Deus, então Deus amou, então Deus escolheu ele, porque o é, amor não é sentimento, mas isso, Deus escolheu ele. exatamente. E, Muito bem. interessante, irmão, que impressionante aqui no versículo 17 de Romanos, capítulo Sim, 9, que o faraó foi levantado para Deus ser conhecido. Olha só, interessante, porque a escritura exatamente. diz a faraó, para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Isso. O Aleluia. vaso de desonra para honra, né? Ou seja, Deus usou um vaso de desonra. Por que desonra ali, irmão? Porque era filho da perdição. Entende? Filho da perdição. Então, ele está usando um filho da perdição para que o nome de Deus seja glorificado. Através da dureza do coração de Faraó, foi mais engrandecido o nome de Deus. Porque por causa disso, o nome de Deus foi conhecido por toda a terra, irmão.
por causa de um vaso de desonra. É isso que está falando. Não é impressionante? Não é maravilhoso? Então, Muito. Maravilhoso. Aqui, por exemplo, fala no espanhol, sim, no versículo 17, fala assim: Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder aí, y para que mi nombre sea llamado por toda la tierra. exatamente. Isso aí. Então, voltando de novo a esse princípio, eu pergunto para você: Judas era um filho de honra ou um filho de desonra? Judas, De desonra. desonra, porque não era filho da luz. Mas para isso ele levantou, para que através do filho da desonra, porque ele ia entregar o Senhor em mão dos fariseus ali, de toda aquela turma, foi ele usado para que o Senhor pudesse passar pelo juízo, morte e depois ressurreição. Você vê? Então, Sim. porque nenhum desses discípulos, que eram verdadeiros, ia fazer isso, irmão. Só o filho da perdição que podia fazer isso. Não é que Judas era um irmão que rejeitou o Senhor. Não, ele não era filho de Deus. O versículo 12 te deixa claro. Agora, a tua versão no espanhol, ele traz como que foi predestinado para isso. Não foi predestinado. Ele não queria, ele já rejeitou. Só que Jesus chama ele, o Deus está chamando a esse aí. Você vê, por exemplo, dá um exemplo para você. Quantas repressões você vê na Bíblia que, assim como Jesus repreendia Pedro, né? Você sabe que a Pedro foi repreendido várias vezes, não foi, Diego? Sim. Quantas vezes Judas foi repreendido por Jesus? Nenhuma. Se eu for, acho que Nenhuma vez. só uma vez Nenhuma. só. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Só ele fala assim: Nenhuma o que vez. Nenhuma você vez? tem que fazer, faz agora. Vai e faz agora. Só isso. Não repreender, não. E Não, mas chamou isso ainda não é de repressão, amigo. esse Ixi, é. impressionante. Agora, outra coisa. Você sabia em mão de quem que estava a bolsa que colocava dinheiro? Sabe, Diego? Não. De Judas. Nas mãos do ladrão De um Judas. ladrão. Judas era ladrão. E Jesus sabia ou não sabia? Ah, sabia, né? Sabia. Então, E, por que e que essa, não. e essa era, Vitor, essa era a oportunidade de Judas Isso. de mudar o coração, mas ele não mudou o coração, Não, ele não aproveitou a não. oportunidade. Porque era O filho da Senhor de perdição. luz, de amor, de compaixão, de amor, de perdão, de tudo que é Deus estava nesse único homem e ele desperdiçou. Por isso é que Isso. Deus escolheu ele. Então, você vê quando você entende você olha um versículo como de Romanos 9 que nós limos lá, que é um versículo desse 7 que o Gênero falou agora. Você vê, por exemplo, né? Não é predestinado para isso. A pessoa faz a escolha. Porque Deus é misericordioso, irmão. Não é que ele vai ter misericórdia de quem ele quer para salvação, não. Deus é tão misericordioso, tão rico em misericórdia, que deu seu único filho para resgatar a todos os que creem. Mas se a pessoa não quer Jesus, Deus não vai fazer mais nada por essa pessoa. Ele rejeita a salvação, entende? Você vê como que é? Então você torna filho de perdição não porque foi predestinado para isso. É como se fosse, sabe como que o pensamento calvinista, Diego? Porque o calvinismo disse isso, que você foi predestinado para ser filho de Deus e ninguém vai poder contra isso, porque se você ama o mundo, Deus vai dar um jeitinho porque você foi predestinado para isso, para você ser filho de Deus para salvação. Você foi escolhido, predestinado. Não, não é assim não. A predestinação que nós vamos agora não vai dar para falar, né, Carlos? Mas depois nós podemos trazer uma mensagem sobre predestinação e eleição, né? Mas agora não. Simplesmente estou fazendo um resumo aqui para você entender bem claramente. A tua versão traz em sentido, interpreta, né, esse filho da perdição como alguém que foi predestinado para isso. Lê de novo, por favor, versículo, capítulo 17, versículo 12, né? De, de João.
Eu que vou ler? Sim, por favor, na tua versão espanhola. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, Eita. a fin de que se cumpliera la escritura. É. Então, você vê, ele dá uma interpretação ali, né? Não, nasceu para perder-se. Ninguém nasce para perder-se. Porque Deus não faz isso, não te faz nascer para você ser lançado para o lago de fogo. Você faz a escolha. Porque senão Deus seria injusto. É como se você entrar no supermercado ou na frutaria e você tá com uma sacolinha, né, Diego? E você vai escolher entre todas aquelas maçã para levar para casa, né? E você vai pegar uma, essa aqui vai para casa. Aquela outra vai. Pega três. Então essa sacolinha com três maçã, você fala, essas aqui foram predestinadas para minha casa. Essas aqui não. Não é assim com Deus, irmão. Por isso que o versículo está errado quando ele interpreta que Judas nasceu para ser isso. Não, ele não nasceu. Ele Vitor, fez. Vitor, Vitor, você pode ler Salmo 49, 41:9, Vamos lá. por favor? Sim. Salmos Depois do 40. Salmo 41, versículo 9. Sim. Como é que ele fala aí? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse aí é uma profecia de Judas, nos Sim, Salmos. E tem um outro também, sim. Salmo 109:8, que eu acho que também tem em Atos 1:20, a mesma expressão. Santo. Salmos É, cento e nove oito. irmão René, você pode repetir o primeiro? O primeiro é Salmo 41, versículo 9, que é o que Jesus falou até mesmo com relação a Judas, né? Uhum. Aquele que Amém. molhou o pão, que foi um amigo dele, né? Sim, muito E bem depois o lembrado. Salmo 109:8 também. Sim, É um versículo falando de forma profética, né? Profecia futura, né? Que ia acontecer com relação a esse alguém. Não sim. falou Judas, mas falou alguém, né? Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Sim, Aí foi no lugar dele, colocou exatamente. Matias, né? Exatamente. Isso é isso Muito que eu bom, hein? queria. Obrigado, irmão. Esse aporte aqui é muito bom. Você vê o versículo mais claro que nós temos é o relato da leitura do capítulo 17, né? Uhum. Por exemplo, Jesus falou no capítulo 6. Vamos lá, de João. Antes do 17 de novo. Vamos lá, João. Lembrei agora. Capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 69 ao 71. Aqui Pedro responde, né? Versículo 68, Pedro está dizendo, respondeu-lhe Simão, porque Jesus falou, muitos discípulos que seguiam a Jesus, depois que o Senhor Jesus falou no capítulo 6, se escandalizaram e deixaram de seguir o Senhor. Sabe como o Senhor falou assim, Diego? O Senhor falou assim, vai chamar lá que vou explicar melhor, chama lá que não se ofenda, não, não. Sabe o que fala o Senhor aqui? Respondeu-lhe Simão, 67. Não, não, não é esse aqui, não. Versículo 66. 66 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Com quem que não andavam seus discípulos? Com Jesus. Se escandalizaram. Exceto os 12, ainda não. Os 12 estão com ele, mas o resto dos discípulos foram tudo embora. Se escandalizaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis ir vós também retirai-vos? O Senhor falou: quer ir você também embora? Aos 12, hein? O que fala Pedro agora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso falou Pedro de novo. Olha só. Aí o Senhor falou: vocês estão comigo, abraçou todo mundo, né?
Não. Olha, Diego, que fala no 69. A única coisa que ele não fazia não alisava as costas de ninguém. Não. E diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu eres o Santo de Deus. Esse é Pedro ainda, mas olha o 70. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu o número de 12? Certo? 12 discípulos, não era? Contudo, um de vós é o quê? O diabo. Olha só como o Senhor tratou o Judas. Ah lá o versículo que leu Não é o nem irmão. filho do diabo, mas é É, diretamente o diabo. você tá vendo? É. Aqui o Diego escreveu: Desde entonces muitos de seus discípulos le volvieron la espalda e já não andavam com ele. Minha versão boa isso aqui, hein? Ó, vou ler aqui. E já não andavam com ele. É, desde entonces muitos de seus discípulos le volvieron la espalda e já não andavam com ele. Assim que Jesus le perguntou a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los escogí yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Sí, sí. No obstante, uno de ustedes es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que había de traicionarlo. ¿Está bien, hermano? Um contraste, né? Porque você vai ver lá, em capítulo 17, ele fala que ele é filho da perdição. E aqui fala que é filho do diabo. Agora, nos Salmos que apresentou, no Salmos 41:9, é interessante, né? Como fala esse salmo em espanhol? 49:1. 49:1. 49, 41:9. Mas tem outro versículo também que ajudaria, que é Lucas 22:3. Se quiser Lucas ler, né? 22:3. Sim. Vamos lá, Lucas, 22, então, 3. primeiro. Sim. Depois o Salmo 49:1 e o Salmo 108, esqueci o número. Isso. Olha, olha, impressionante isso aqui. 8. É. Dice, ora, Satanás, versículo 3 de Lucas 22. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doces. Aí nós podemos até justificar, né, que Judas estava endemoniado, né? Mas na Não, verdade, é que irmão, ele, na é, verdade, foi enganado. Foi enganado. Porque ele é, já tinha essa predisposição de gostar do isso dinheiro. aí, ó. E por aí Exatamente. vão as coisas, né? É. A Covid. Esse versículo aqui, sabe com qual que você tem que ler para entender bem? Coloca Lucas 22:3 com João 8:44. Pode ler João 8:44? Vós sois do diabo, eu vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio Sim. e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que dele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que coisa, né? Olha como fala em espanhol aqui, essa última partezinha. Expressa sua própria natureza. Não, quando miente, expressa sua própria natureza, porque é um mentiroso e é o padre de la mentira. Isso mostra que, por um lado, talvez Satanás entrou nele, né? Mas já ele era já filho do diabo, vamos dizer, né? Judas não era filho da luz. Judas era filho, como fala cá, no capítulo 17, filho de perdição. Viu, irmãos? Então, esse aqui é muito importante para nós entendermos, né? Por que que nós entramos aqui? Porque nós estamos explicando o chamamento de João, né? Ainda não avançamos, né?
Ô, Genaro, Não, você vê mas como que é, né? esses detalhes, digamos assim, desdobramento Sim, é muito importante e é crucial para nós compreender esses pequenos detalhes, amém, que é o ponto crucial. amém. Igual a salvação, né? Nós temos que entender também Sim, que a salvação sim, foi vamos. realizada em Cristo e não é no dia que nós cremos. Isso, muito bem. Outro tema também. Esse é um assunto que o irmão Genaro vai trazer para nós, né, Genaro? Ele tá anotando aí. Mas, ó, graças a Deus, irmãos, porque como o general expressou agora, eu acho muito importante isso aqui, não tem problema se a gente não consiga desenvolver o assunto. Eu acho que quando o Senhor nos guia para uma conversa como essa, o que que você achou, Diego? Você conseguiu ganhar mais luz? Sim, assim mesmo. Só que tem ainda uma dúvida ali, porque aqui, por Sim, exemplo, ele fala que ele é filho do diabo, filho da perdição. sim, Mas como que ele não foi predestinado? isso. Exatamente, porque, por exemplo, toda pessoa que nasce nesse mundo, vamos lá, isso aí é muito bom, irmão. Vamos lá, podemos desviar essa linha que nós estamos para aquilo que ele perguntou. Repete a pergunta para ficar. Agora vamos chegar no ponto central. Isso. Repete a pergunta para ficar bem claro. Bom, por exemplo, se ele não foi predestinado para isso, por que que a Bíblia já fala que ele é filho do diabo e filho da perdição? Isso, muito bem. Não, na verdade aqui ele fala que é um diabo, né? É o diabo, meu. Isso. Exatamente. Podemos começar então um ponto de partida, né? Nós precisamos lembrar, lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis primeiro, para começar, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. É, vamos, se vocês vão lembrando, vamos arrumando, armando o rompecabças para entender bem claro, né? Eu acho que é muito importante isso aqui, né, Genaro? São mais importantes do que Claro que todos são importantes, mas esses pontos é o ponto de partida, né? Sim. Os primeiros passos para nós compreenderem. Amém. Bem, glória a Deus. Vamos começar a ler então. É, vou ler eu aqui, versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, certo? Versículo 27 agora. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, a sua imagem, criou, pois, o homem e a sua imagem Deus criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós temos uma definição bem clara. Adão é a imagem de quem? De Deus. De Está falando o Deus. versículo aqui. Não estou falando eu, é o versículo que fala, não é? Bom, prosseguindo aqui na leitura. Aqui nós sabemos que Deus colocou o homem no jardim e deu a ordem que ele colocasse o nome e os animais. Lembra, né? Eu pergunto, quando Adão colocou o nome dos animais, estava Eva ou não? Não. Não estava. Muito bem. Por que que estou fazendo essa detenção? Por capítulo 5 de Gênesis. Vamos lá, Gênesis 5 agora. Versículo 2. Homem e Los creó mulher. hombre y mujer. Amén. Amén. Pode ler, Diego, pode ler. Los creó hombre y mujer y los bendijo. Al día que fueron creados los llamó seres humanos. Isso. Você vê, aqui em português, diz assim: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome Adão e Eva. Adão. Ué, tá alguma coisa errada, né, Eugênio? Por que que os dois estão chamados de Adão? Não é uma boa pergunta? É a multiplicação de Adão. Isso. Nós precisamos entender isso. Em primeiro lugar,
Por que que Adão tem a imagem de Deus? Porque assim como Adão pode se multiplicar, Deus também pode se multiplicar. Esse é o em primeiro lugar, nós precisamos ver esse aspecto. Adão pode se multiplicar ou não? Pode. Mas Deus que fez. Sim, Em primeiro lugar, quantos homens Deus criou? Só um. Mas por que que é chamado Eva também de Adão? Porque quando Adão estava colocando o nome aos animais, Eva também estava colocando. E a pergunta é: aonde que estava Eva quando Adão colocava os nomes aos animais? Não é uma boa pergunta, Diego? Estava não sei. dentro de Adão. Estava dentro de Adão, entendeu? Porque quando Adão ainda, vamos dizer, Adão estava colocando os animais, o nome dos animais, Eva não estava. Mas estava onde Eva? Estava nele. Lembra o que Deus fez para tirar a Eva de Adão? Fez dormir Sim. ele, um sono pesado, e fez uma cirurgia nele. Essa cirurgia que não fica marquinha nem nada, né? Você vê esses médicos famosos que não deixam nenhuma cortezinha de nada. Bom, Deus fez dormir Adão e tirou, abriu o lado dele e tirou o que de lá? A Eva, Tirou uma costela, sim, da certo? costela do Adão. Isso. E dela, dessa costela, fez o quê? Mulher idônea para ele. Isso. E como que foi chamado ela? De Varoa. Eva. Varoa. Varoa, é verdade, é Por verdade. quê? Porque saiu Do varão de, foi tomado. do varão foi tomado. Então aí você vê. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou o nome de Adão, é porque Deus criou só um homem. Isso que nós precisamos entender. Agora, vamos no versículo 3, capítulo 3 agora. Vamos lá para entender. Aí nós sabemos que Adão, o que que fez Adão? Desobedeceu. Comeu do que Deus tinha proibido comer. O que que Deus tinha dito para ele? O dia que dele comeres, certamente morrereis. Então, quando Adão comeu, ele morreu ou não? Não, Não uma no pergunta. momento. Isso, não no momento. Ele não morreu no momento. Tanto que quem que comeu primeiro ali? Foi a Eva. Eva comeu e deu ao seu marido. Então, a morte entrou nele, está operando nele. A partir desse momento, a morte está operando. Passados os anos, quando chegar aos 600, 700, 800 anos depois, o que vai acontecer com Adão e Eva? Vão morrer, literalmente. Aí vai se cumprir literalmente o que Deus falou. Certamente morrereis. Mas, isso vamos dizer no aspecto final, morreram mesmo. Mas eles, o que aconteceu com eles, irmão? Depois que eles pecaram, aí então, olha aqui, capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4 agora. Perdão, capítulo 3. Olha que impressionante. Aqui no versículo 21. Pode ler o versículo 21 do capítulo 3. Eu leio aqui. E fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque depois que eles comeram e entrou o pecado neles, se esconderam da presença de Deus e se cobriram com folhas. Essas folhas não podiam cobrir. Agora, o que que Deus faz para cobrir a nudez deles? Mata um animal. Sacrificou animais ali. Isso. Mostrando o que ia acontecer no futuro. É uma figura aqui, viu? Quem que ia morrer pelos pecados do homem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso aqui é muito importante para você fazer a associação. Aqui, então, claro, logicamente, você vai ver no versículo 15 uma promessa que Deus faz para, vamos dizer assim, sobre aquele que ia morrer no futuro. Ó. Versículo 15. Aqui você sabe, ele começa falando com Adão primeiro, né?
Perguntou Deus para Adão, né? Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comedas? Versículo 12. Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. O que respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, aqui que está a questão, irmão. Olha só, quem que é a serpente aqui? É o diabo, tá? E disse assim: então Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e de todos os animais selváticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó todos os dias de tua vida, certo? Mas olha aqui, irmão. Porém, enemizade entre ti e a mulher. Aqui, ti é quem? É o diabo, é a serpente. Deus vai colocar enemizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, certo? Entre tua descendência. Está falando para a serpente. Entre tua descendência e o seu, singular, descendente. Olha só. E este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Esse versículo é um versículo profético. Em primeiro lugar, a pergunta que eu faço para Diego. Diego, quem é a descendência da serpente? Ah, meu irmão, descendência da serpente? É, o homem. É é a multiplicação de Adão, Isso. irmão. Todo homem que nasce de Adão agora é descendente de quem? Da Da, serpente. da serpente. Quem que é a serpente Do aqui? diabo. Diabo. Por isso que é Diabo. dito lá no versículo que nós limos: vós sois de vosso pai, que é O diabo. o diabo. Então, toda pessoa que nasce neste mundo, irmão, é filho de quem? Do diabo? Filho do O diabo. diabo. É impressionante isso aqui, é Carlos, uma revelação. Carlos, o teu microfone está aberto e um cachorro latindo aí. Ah, Aí, aí fechou. pronto. Aí fechou. Ó, é interessante esse versículo aqui. Então, agora eu pergunto para você: quem é o singular, o descendente da mulher que feriria a serpente? Quem é? Jesus. Jesus. Você vê que ele fala em singular? Agora eu pergunto para você, Diego: a semente tem a mulher ou tem o homem? Porque quando nós lemos lá em Gênesis que Adão, vamos lá, tem que ler, porque não pode deixar de ler. Aqui no capítulo 3 mesmo, né? Nos lembramos. Versículo 1, vamos ler com calma. Mas a serpente, que era sagaz, mais do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse que não comerás de toda a árvore do jardim? Pergunta para Eva, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Está dizendo que podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocarás nele, para que não morras. Olha só. Então a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. Olha como de novo vai mentir, né? Não, isso não é verdade. Olha só, impressionante. Porque Deus sabe, no dia que dele comeres, vossos olhos se abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ah, agora a mulher mudou seu conceito com essa serpente, com essa árvore. Primeiro não podia nem tocar, nem comer, nem comer, nem tocar. Mas agora o versículo 6, olha que diz, Diego. Vendo a mulher que a árvore era boa. Olha só.
Por que que passou a ser boa a árvore se antes era mal? Porque falou com a serpente, viu? E tem o conhecimento do bem. Exatamente. E, ó, passou a ser boa para comer, agradável aos olhos, mudou até a sua percepção agora. Árvore desejável para dar entendimento. Olha, isso é impressionante aqui. Olha como que entrou no coração da Eva, né? Ó, tomou, tomou, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estava nu, coceram folhas de figueira e fizeram para si. Quando ouviram a voz do Senhor, aí nós sabemos, eles se esconderam da presença do Senhor. Agora, quando que entrou o pecado no mundo? Quando Eva comeu ou quando Adão comeu? Quando Adão comeu, Isso. E não, por que por- que não entrou o pecado quando Eva comeu? Não é uma boa pergunta? Porque Eva não tem semente. Aí, ó, Não tem como que introduzir. não tem como transmitir. Quem tem a semente é o homem. Então, quando o caramba, homem comeu, aí entrou o pecado. E não antes. Olha, olha só Romanos capítulo Isso, 5 versículo 12. Fala assim: isso. Muito bem. portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado Aí. no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque Isso. todos pecaram, todos Muito bem. nasceram do pecado. Anota esse versículo aí, Diego. Qual que é, irmão? Romanos? É Romanos capítulo 5 versículo 12. Isso. Esse aí é essencial. Agora voltamos ao versículo de Gênesis 3,15, para entender bem esse aí. Vamos lá. Gênesis 3,15. Bom, por enemizade entre ti, quem que é ti e a mulher? É o diabo e a mulher. Porque está falando, o Deus está falando com a serpente aqui, né? Primeiro falou aqui no versículo 14 que ele se rastejar do ventre comerá do pó todo dia. Mas agora vem a segunda face do que Deus ia fazer. E disse: por enemizade entre ti e a mulher, entre tua descendência. Agora nós sabemos que a descendência da serpente são todos os filhos de Adão. Todos os filhos de Adão são filhos de quem? Filhos do diabo. Porque é a descendência da serpente entrou no homem a semente do diabo. E a semente do diabo que entrou no homem passou a todos os homens, porque o homem é que tem a semente. Tá vendo? Entrou, como disse o versículo 5:12. Entrou por um homem, entrou o pecado a todos os homens e a morte também. Tá certo? Agora vamos na segunda face desse aqui. Ó, e diz assim, versículo 15. Disse assim: entre tua descendência e o seu descendente. Quem que é o descendente aqui? E de quem? Carlos abriu o microfone e falou que o descendente é Cristo, é Jesus. Mas descendente de quem é? Aqui no texto, Carlos, quem Da que é? mulher, Da Da mulher, mulher, né? da mulher. Mas Mas não é de Eva. Não, não é de Eva, não. isso, por que não é de Eva? Porque a mulher não tem o É de, quê? Não tem, mas semente, é de Maria. não tem semente. Hã? A mulher não tem semente. Porque quando vem o descendente, não está falando que é dela. O descendente é da promessa. E veio por uma mulher que não tem semente. Por isso que ele era como Diego, quando ficou grávida. Como que ele era? Ela, quando foi gerado pelo. era, É? era uma mulher pura, virgem, Isso, que não foi, que nenhum homem havia conhecido isso. ela ainda. Exatamente. Para mostrar que ela não tem o quê? Não tem semente. Por isso que a promessa Uhum. aqui disse que, ó, como disse, e seu descendente, descendente da mulher aqui, que era gerado pelo Espírito Santo, que não tinha participação dela, o que que ia fazer com a serpente no futuro? Este
Esse te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás el calcanhar. Bom, aí nós temos a base agora em Gênesis, temos a base do que aconteceu. Por que que o homem é filho do diabo? Porque nasce de quem? Nasce de Adão. de Agora, Adão. por quê? Porque todo homem que nasce de Adão, ele tem o que nele? Diego, o que ele tem quando nasce de Adão? Todo homem que nasce de Adão. O pecado, Isso, a pecado morte, e a morte. Agora, Jesus, quando nasceu, ele tinha pecado e morte? não, Isso, tinha porque vida não. eterna. Isso. Por que que não tinha pecado e morte? Porque ele não era descendente de Adão, viu? Não tinha semente de é, Adão lá. Era. o sa- no- Pode falar. Pode falar. não, a linhagem dele, quem colocou a semente na Maria foi o próprio Deus. Aleluia! Você vê que impressionante? Agora fica claro. Então, por isso que qualquer um de nós que morre é simplesmente o salário do pecado. Qualquer pessoa, quando você vê um funeral, Diego, lembre sempre, essa pessoa está recebendo o salário. Qual que é o salário do Tá aqui, ó. pecador? Eu vou ler para você aqui, Romanos capítulo 6, versículo Isso. 23. Obrigado. Porque, olha, nós sabemos que o pecado é o próprio diabo, né? Sim, E fala assim, porque o salário do pecado ou do diabo é a morte, sim. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. Amém. É impressionante, não é? Agora você entende o plano de salvação realizada em Cristo, ou seja, por Deus, por meio de Jesus para alcançar todos. Temos versículos bem concretos agora, que Deus amou o mundo. Agora, eu pergunto para Diego, quando eu disse o versículo de. Esse versículo é conhecido, né? Mateus 3,16, né? Vamos lá. Conhecidíssimo, um versículo muito lido por todos, né? Eu acho que o primeiro que nós aprendimos é esse versículo aqui. É João, irmão. João É? 16. É João 3,16. Perdão, João 3,16, tá vendo? João 3,16. Olha, é tão conhecido que já até mudei o endereço. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como disse em espanhol, Diego? Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amém. Você vê, capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Olha o que diz lá. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tá vendo? Amén. É impressionante. Então, agora você entende como é que podia alcançar salvação. É porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado. Mas o que que fez Deus com o homem que estava no jardim? Ele colocou querubins para proteger o caminho à árvore da vida para que o homem não pegasse e não comesse. Porque pensa comigo, Diego. Agora que entrou o pecado no Adão, o que que Adão ia fazer para não morrer? Já que estava no jardim do Éden. Eu ia pensar mesmo que ele. Ia pegar a árvore da vida, né? Para não morrer, né? E o que que ia acontecer com Exatamente. toda a semente dele futura, depois que começa da árvore da vida? Não ia morrer mais. Não ia morrer mais. Aí, para Ia viver proteger. por... Amém. Não pode falar, Diego. Fala, Diego. É, porque se fosse possível ele... Se ele tivesse essa possibilidade de comer de novo da árvore da vida, ia ter a descendência dele
pela imortal. eternidade Isso. e com pecado. Isso aí, irmão. Isso aí que se chama revelação. Você já está vendo já. O plano de Deus foi protegido através daquele querubim para que o homem não pudesse pegar da árvore da vida e vivesse. E foi expulso do jardim para proteger o plano de Deus. Porque somente porque a morte está operando é que agora Deus pode mandar sua salvação na plenitude do tempo, o seu filho. Porque aqueles que estão debaixo do pecado e estão operando a morte, ele mesmo, pela participação da carne e sangue, mas sem pecado, destruiu aquele que tem o poder, a saber, o diabo. Poder da morte. Onde que está isso? Hebreus capítulo 2, versículo 12. Vai lá. Hebreus capítulo 2, 14. 2, 14. Pode ler, Diego. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, Isso. E versículo 15. y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tá vendo que impressionante esse versículo? Ou seja, ele participou de sangue e carne na plenitude do tempo, ele se fez homem, participou de carne e sangue, mas sem pecado, para que pela sua morte, porque somente quem na carne e sangue podia morrer, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, viu? A saber, o diabo. Tem um versículo que diz que agora ele venceu a morte, né? Como que diz esse versículo? Quem lembra? Ah, e capítulo 1 de 2 Timóteo. Pode anotar ali, hein? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Olha que diz. E manifestado agora, porque capítulo 1, versículo 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou por santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e imortalidade mediante o Evangelho. Olha que versículo, irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha que impressionante, irmão. É Essa, esse aqui que nós precisamos essa, perseverar. Pode falar, irmão. essa expressão destruir, a Sim, tradução seria deixar sem efeito, sem poder. isso. Ou seja, a morte, impressionante, a morte destrui a morte, né? Mas é para deixar sem efeito o poder da morte, que Amém. vem de Satanás, né? É Sim, aquele veneno terrível, né? sim. É porque a morte estava em todos os homens e a Isso. morte veio pelo próprio diabo. Mas o único ser que estava vivo era o próprio Jesus. Por Sim. isso que a morte dele, porque os outros já estavam mortos no pecado. O resto, toda a descendência de Adão, já nasceu da morte. Agora, este Jesus nasceu da vida. O único ser vivo era ele. Então, a Verdade. morte dele aniquilou aquela morte negativa que trouxe ao homem. É, É exatamente. isso? Para Muito que bom. por meio desse homem, É, a morte dele, através dessa morte, os homens possam receber a vida que ele tem. E essa amém. vida que é de Deus que está nele. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que palavra, hein? E você vê o que realmente era impossível para o homem poder salvar. Tanto que, para provar que o homem estava impossibilitado de se salvar, ele deu a lei para o povo de Israel. Para que, através da lei, ficasse manifesto a impossibilidade de se salvar a si mesmo.
Nenhum homem é justo, né? Como fala lá capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3 de Romanos. Olha que impressionante isso aqui. Então, não tem nenhum homem que possa atribuir justiça a si mesmo, ou como digno da vida eterna. Porque Deus deu a lei para que aquele que cumprisse a lei vivesse por ele, obtenha vida por meio da lei. Mas o que, que a lei fala, segundo A lei, Romanos? Vou falar, irmão. a lei era justamente, né, para mostrar que o ser humano não é capaz de Isso, se salvar. verdade. Lê o versículo 10 até 31, por favor. Romanos 3, 10 na diante. Así está escrito, no hay un solo justo, ni É, siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, não há. no hay uno solo. Sigo. Hasta el final. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Ah, Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. não. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Sim. Hasta el Continua. final, dice, ¿verdad? Sim, até o final. Pero ahora, Sim. sin la mediación de la lei, se ha manifestado la justicia de Dios, Aí. de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amém. ¿Dónde pues esta jactancia queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de Ordem. la ley? É. No, sí, fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No les estamos de lo, no lo es también los de los gentiles. Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Aí. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Aí está a tua resposta, irmão, à pergunta que você fez de Judas. Então, mesmo que ele está debaixo da lei, por sendo judeu, vamos falar assim, né? Não é a justiça que agora somente para que estão debaixo da lei porque são judeus, senão os gentios também. Porque, como disse, né? Deus teve paciência, e na sua paciência, você leu o versículo lá, ele tolerou, deixou impune os pecados até que chegou a justiça de Deus, que era Jesus. Então, ele tolerou, porque através do derramamento de sangue é que ele justifica. E eu pergunto agora para você: quando foi a primeira vez que Deus derramou sangue? Não já limo?
Gênesis 3. Sim, foi lá no jardim Isso! do Éden. Você está vendo? Então, desde que Adão e Eva pecaram, Deus já vem traçando esse caminho de tolerância e derramamento de sangue. Então, como que era justificado todas as pessoas? Vamos dar um exemplo. Abel. Abel, por que que foi, achou graça? Ou por que que ele foi justo? Porque ofereceu melhor sacrifício do que Caim. O que era o sacrifício que ofereceu Abel? Lembra ou não? Que é o cordeiro. Isso! Você está vendo que ele está fazendo uma projeção do que Deus ia fazer? Agora pensa comigo. Judas foi predestinado para ele ser um basto de desonra? Ou ele não entrou no caminho que trazia a justiça de Deus para ser justo, ou para ser filho da verdade, ou ser uma ovelha? Por que que ele é um filho de perdição? Porque ele não teve em conta, igual que Caim, não quis. Entende? Quando você traz essa pergunta que você fez, que foi muito boa, porque nos traz, te mostrando que todo homem não tem preferência. Todos os homens nascem para ser lançados no lago de fogo, debaixo da condenação. Que tem um versículo aqui que vai te ajudar. Leia lá, capítulo 3 de João. Mais ainda. João capítulo 3, versículo 33 na diante. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, Aleluia. sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Tá vendo? O que que fez Judas? Ele rejeitou o caminho de crer no Filho. Tá vendo? Por que que uma pessoa ela vai ser julgada para ser lançada no lago de fogo? Porque ele não aceitou o caminho da justiça. Ou não aceitou esse caminho que Deus traçou através de todas as eras para ser justificado. Que somente aquelas pessoas que têm o temor de Deus aprenderam e viram isso. Agora você vê, por exemplo, olha aqui, o que que estava permanecendo em Judas porque não cria no Filho? A ira de Deus. Toda pessoa que não aceita esse caminho de salvação, ela está debaixo da condenação. O que está operando nele? Pecado e a morte. Agora, quando a pessoa crê, o que acontece? Acontece o que fala 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vai lá. Olha isso aqui impressionante. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aleluia. Aonde que nós recebemos a justiça? Somente nele, irmão. Então, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Todavia, aquele que É se até porque, mantém. até porque o Judas, ele nunca chamou Jesus de Senhor, né? Isso, ele não cria, né? Ele não Ele recebeu, ele não rejeitou ele aceitou. totalmente. É. Não é impressionante? Impressionante, é verdade. Ô, Genaro, pode falar, Genaro. Ah, tá tudo bem, tô aqui feliz da vida. Lembrou um versículo aí ou não? Não lembrei não. O Quer ver Romanos isso aí? 8, Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Isso. isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Jesus o pecado. Aleluia. Agora, Aleluia.
agora fica com muita mais força essa tão grande salvação, né? Que Hebreus fala, né? Hebreus capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Primeiro o capítulo 2, né? O capítulo 2, versículo 1 diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, e para que delas jamais nos desviemos. Quando você tem claro esse caminho de salvação, é chamado de verdades, e nós precisamos nos apegar com firmeza e delas jamais sairmos, porque não tem mérito em nós mesmos, Diego, que possa nos permitir ter a vida eterna. É somente a obra de Deus feita em Cristo Jesus. E nele nós somos justos. Como diz capítulo, 4, versículo 25 de Romanos. Depois vamos lá em Hebreu de novo. Capítulo 4, versículo 25. Você sabe que Jesus morreu, né? Olha como fala aqui o 25. 4, 25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Você sabe que para, essa preposição para, é como se fosse que, como disse assim, com esse objetivo, né? Mas você sabe que a expressão que fica melhor para retratar a nossa justiça? Ou seja, ele foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa, olha, ressuscitou por causa do quê? De nossa justiça. Porque na morte dele é que nós fomos justificados. Quando Jesus morre, quem que morre junto? Lembra que nós falamos, Jeff? Sim, sim. Um morreu por todos, logo Morreron. todos morreram. Esse todos morreram, quem que seria todos ali? Todos os homens. Todos os homens, a raça humana, o gênero humano morreu ali. Deus em Cristo eliminou todos os homens. Então, por isso que na morte dele é que nós, vamos dizer assim, por que que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque fomos justificados na sua morte. A Vitor, justiça. Pode falar, irmão Carlos. Vitor, a única morte que pode se falar de positivo em todo o universo é do Senhor. Aí em Gênesis 3 você citou, por exemplo, que há uma descendência da serpente. Sim, Todos os homens, incluindo nós, somos, ou éramos, né, pelo menos, né, sim. a descendência da serpente. Só que teve alguém que foi o descendente prometido da mulher, né, que feriria Satanás na cabeça, na verdade, né, para justamente se quer matar uma serpente, tem que estar na cabeça, não pode ser lá embaixo, na ponta, não adianta nada disso, né? Sim. Então aí, só queria frisar uma coisa aí, que a Uhum. morte de Jesus, ele satisfaz totalmente a justa exigência de Deus. O único homem que podia satisfazer Deus Pai Também. com a sua morte era ele. A gente merecia a morte, era nós. Só que isso não ia satisfazer Deus Pai, né? Então, Amém. essa morte nos libertou da condenação eterna. Só que era necessário a ressurreição. É como se Amém. fosse uma prova a mais. Bom, ele já morreu, tudo bem. Sim. E se morresse e ficasse aí, não teria nenhum sentido nada, né? Mas a ressurreição mostrou para Satanás que tinha o império da morte, o poder da morte e do pecado através dele, né? Sim. Agora a ressurreição seria como uma prova definitiva da vitória de Jesus sobre a morte. Então era necessário essa ressurreição, né? E ainda mais, ele foi entronizado. Tem um ponto a mais. Ele morreu de fato para provar que a morte dele foi suficiente, ressuscitou e Deus aceitou. Por isso que quando ele ressuscitou, a primeira coisa que fez foi se apresentar para o Pai. Tipo, eu estou aqui, eu venci. É uma prova, né? E para nos garantir que essa salvação totalmente eterna e pelo Espírito Eterno, ele também se assentou na destra do Pai. Então Amém. temos
coisa imensa que prova que realmente a nossa salvação é feita por Deus e é eterna. Amém. Não tem como você duvidar disso, né? Só isso aí que eu queria falar. Muito bem, muito bem. E você sabe que o que você falou, o Carlos, está muito expressamente claro também em Colossenses 2, versículo 13 e 14. Pode ler, irmão Genaro? Colossenses 2, 13 e 14. Versículo 15 também. Colossenses 2, 13 ao 15. Isso, por favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de, de vida. Não, perdão. Tendo cancelado o escrito de dívida Dívida. que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, Aleluia. despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aleluia. Aleluia. Por isso que Paulo Glória a Deus. não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Você viu? Esse que é o evangelho, irmão. O que nós estamos falando para o Diego, esse que é o evangelho propriamente dito. É nessa palavra aí que tem que habitar ricamente o nosso coração. Porque o que É, produz? Na verdade, Deus falando conosco. Na verdade, Deus levantou o Diego para falar com cada um de nós. Aleluia! Aleluia. Obrigado, Diego, por essa pergunta que você fez. Amém. Obrigado a Deus. Oh, meu Deus, que rico, hein? Muito, muito rico. Eu paro por Mas aqui. com tudo isso, eu vejo também É, que. sim. Amém, irmão? Não, não, pode falar, irmão. Nós estamos livres. Estamos livres aqui. Bom, por meio desse, toda essa explicação também nós vemos, né, que Judas teve a, a misericórdia ali de Deus, né? Ele teve a oportunidade de receber o filho, né? Amém. De crer nele, de não rejeitar ele. Verdade. Assim como nós, Sim, né? exatamente. Temos essa decisão, né, de rejeitar ou receber ele. Sim. É muito, muito, muito impressionante. Até porque quando a gente traz a experiência de Judas, é muito marcante para nós, né? Judas era um privilegiado, ele estava perto do autor da vida. Até Vamos porque dizer. agora eu lembro, tem uma parte da Bíblia ali que fala que se Judas, por exemplo, ele tivesse recebido, não diz exatamente assim, né? Sim, Mas fala se tivesse, não tivesse rejeitado Jesus e crido nele e recebido ele como um Salvador, Senhor da vida dele, Jesus ia ser entregue mesmo assim por outra situação. sim, A Bíblia fala isso. Se não, exatamente. eu não lembro em que parte que fala, mas eu lembro que li essa parte, ele na Bíblia fala que ele ia ser entregue mesmo assim, se não fosse por Judas. Só Sim, que Judas, né, rejeitou ele e foi por meio dele de novo, né? exatamente. É interessante, né? Porque à medida que a luz brilha no seu coração, não tinha diferença entre Judas e os discípulos, porque todos os que nascem de Adão são filhos do diabo. Mas qual que é a diferença entre os discípulos e Judas? É que essas pessoas já eram de Deus porque tinham temor de Deus, tinham conhecimento de Deus, eles reconheceram a Deus, portanto eram ovelhas já. Não eram somente quando Jesus chamou ela. Agora Sim, Judas já não era, entende? Já não é. Não é que ele era e depois você voltou ou se converteu num filho do diabo. Não. Ele já era alguém que não tinha o temor de Deus, não tinha o conhecimento de Deus, não reconhecia Deus, não era da luz. Porque quando são chamados discípulos, nós lemos no capítulo 17. De quem eram esses discípulos?
Era de Jesus ou do Pai? De Jesus, É do Pai. Do Pai. do É Pai. do Pai. Exatamente. Se eles eram do Pai, significa que antes que Jesus apareça na vida deles, eles já eram de Deus. Porque tinham um É relacionamento com porque Deus. já. Isso, Exatamente. isso A que. diferença, Vitor, Sim, Vitor, a diferença é o seguinte: Jesus não morreu por Judas. isso. Judas morreu primeiro. Exatamente. Muito bem. Esse aí é um jogo de pensamento, porque você tem que ver dentro das escrituras, né? O que que te condena? Se você, como Jesus falou em Romanos 8:24, lembra, Carlos? Romanos 8:24, e que falou para os Não, judeus. Diz assim: não lembro. se não crês que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Morrerei os vossos pecados. Esse é o Por quê? problema. Porque o que te livra dos teus pecados que você tem de Adão, que você nasceu de Adão? É crer no Filho, é crer Pelo no Senhor. Filho. É isso que te livra. Então, uma pessoa que crê, ela é livre dos seus pecados. Viu, irmão? Impressionante isso aqui. É muito rico, irmãos. Isso aqui é mostrar realmente, irmãos, que, por um lado, nós somos aqueles que estamos na fé, mas, por outro lado, nada foi feito em nós. Tudo aconteceu em Cristo. Nele é que nós somos justos, é nele é que nós somos santos, é nele é que não somos gloriosos. Fora dele, estamos nos nossos pecados. E a ira de Deus está sobre nós. Por isso que nós Ó, temos. Vitor, Sim, irmão. escuta só Atos capítulo 13, versículo 48. Ixi, muito lindo esse versículo. Me estava lembrando, esquecido. Atos Diz 13. assim, 48. Oh, rapaz. Os, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se É. e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados, Aí. não predestinados, destinados para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Beleza. Muito bem, Não tá? caiu por terra a predestinação. Não é na visão calvinista aqui, é na visão da fé agora. Isso, Que aleluia. Deus, eu pergunto para o Diego, Deus destinou aos homens a salvação ou aos anjos? Aos homens. Aos homens. Deus não destinou, não escolheu os anjos para ser salvos, né? Até mesmo porque eles não podem morrer, né? Como no caso nós. A vantagem nossa é diferente dos anjos. Os anjos que pecaram e se rebelaram contra Deus, Deus não foi para salvar eles, porque não tinha como salvar eles. Eles são eternos. O pecado deles é eterno. O nosso pecado, nós tínhamos uma vantagem que a gente consegue morrer. Aí Deus tem como salvar nós. Você vê como que é? É impressionante isso aí. A morte que passa a ser uma coisa tão negativa é tão positiva para nós agora, porque mediante que a morte de Jesus é que nós podemos ser salvos. Você vê que é impressionante? É maravilhoso isso aí. É muito revelador. Esse versículo é A, extraordinário, né? a morte de Jesus não era um fim em si mesmo. Ou seja, morreu, acabou. Isso, Opa, terminou totalmente, né? isso. E outra coisa, Jesus entrou de forma voluntária. Ele não foi exigido, não foi obrigado. Claro que veio para fazer a vontade do Pai. Ele estava disposto para isso. E toda a vida dele foi para chegar a esse ponto. O centro dele era a cruz. Então ele se entregou de uma forma voluntária. Mesmo que tivesse estado lá Judas, mas olha só, Deus é tão sábio que até aquilo que parece que é negativo se torna positivo, né? Aos nossos olhos, a morte não seria positivo. Tanto é assim, lembra aquela vez que a gente compartilhou, quando Sim. Paulo fala assim, que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, porque é uma morte que solucionou o problema de todo o universo. A Exatamente. morte solucionou um problema gravíssimo que o homem tinha, que toda a criação de Deus tinha, e ele solucionou essa questão para quê? Para que ele possa mostrar que ele venceu o poder da morte. Ou seja, ele se entregou de forma voluntária, ficou 3 dias lá, né?
mas ele Sim. ressuscitou ao terceiro dia. Mas, por outro lado, é para poder mostrar que a morte não tem mais poder sobre ele, porque ele ressuscitou. Quer dizer, se entregou de forma voluntária, mas quando ele ressuscitou, mostrou a morte não tem poder sobre mim. É como um irmão falava no passado, né, que Jesus, quando ele morreu, aí em Efésios fala que ele desceu, desceu aonde, né? Desceu num lugar mais profundo, né, na morte. As É, profundezas falou da assim que terra. ele deu um passeio, né? Aí foi passear, não sei o que ele fez, né? Um- foi uma viagem especial, né? Mas ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, mostra que agora sim, nós crentes temos a garantia total que nós também, ao crermos em Jesus, vamos ter a garantia de receber essa eterna salvação dele, né? E que também podemos vencer a morte. Imagina só, irmão, não é ele só querendo se mostrar, é que ele quer mostrar em nós, para nós, em quem nós temos crido. Imagina só isso aí. E outra questão que eu queria falar, assim, por que que o Judas foi tudo aquilo? Irmãos, todos nós somos em princípio como ele, se a gente não tivesse crido no Senhor, né? Todos temos a natureza, ou seja, tínhamos essa natureza maligna, e até hoje temos ainda, se a gente se entregar para ela, né? Seria a, a, a descendência da serpente. Então, o Judas era uma descendente de serpente. Ele Sim. só expressou aquilo que é de Satanás. Que é E próprio Satanás, de dele. fato, é próprio dele. E ele se entregou para aquilo. Ele tinha chance de se arrepender. Na verdade, ele não se arrependeu, irmãos. Sabe que horas que ele ficou triste demais? Ficou triste, né? Porque todo mundo pode ficar triste, né? Ah, eu falei mal do Vitor e fiz um monte de coisa contra ele, mas assim a minha consciência me acusa e que eu faço, não, eu vou fazer isso e aquilo. Mais ou menos um remorso, foi, como que é? É mordimento. No, remordimento, em português como seria? Remorso. É, Remorso mesmo. remorso, É morto remorso na mesmo. É. consciência. Remorso na consciência. Mas isso não é ainda arrependimento. Não. Seja, sabe quem que não é capaz de se arrepender? Satanás. Baixo do mesmo princípio que tomou o coração de, a- de Judas, ele também não conseguiu se arrepender. Verdade. É muito forte essa questão, porque quando você vê, às vezes, alguns filhos de Deus, se, assim, se perdendo pelo mundão aí, e vendo a atitude de não tendo a capacidade, irmão, de se arrepender, porque o que Deus precisa de alguém que é filho de Deus? Se arrepender. Sim. Você acha que Deus não vai perdoar? Você acha que ele não vai ter uma vida diferente? Claro que pode, mas Pode. o problema é não se arrepender. Satanás não tem essa capacidade de se arrepender. E debaixo do mesmo princípio também Judas não teve essa capacidade e ele jogou, acho que no templo foi, né? Ele jogou as 30 moedas de prata, reconhecendo realmente que ele crucificou um homem totalmente inocente Santo, e inocente. se enforcou. O resultado de não se arrepender é coisa deplorável, mano. A gente tem que aprender essa lição também, né? Se a gente não se arrepende, não estou dizendo que vamos ser Judas, mas levamos o mesmo princípio para aí, né? Por isso que é bom se arrepender, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, hein? Que conversa linda, hein? Eu gostei demais, hein, gente? Maravilhoso. O irmão Genaro, ele vai desenvolver isso mais amplamente, né? Que ele tá com um sentimento faz tempo de trazer essa plena salvação. Então, eu acho que foi só um adianto só. O irmão Genaro É, vai trazer muito mais profundo, né, Genaro? isso. Tá bom, Amém. amados irmãos? Uma alegria. Isso mesmo. Amém. O domingo já, Amém, amém. ó, ele vai avisar esse domingo. Esse papo. Tá bom então, Diego. Obrigado, irmão Carlos. Amém. Graças, graças a Deus, Nosso irmãos. Padre, meus irmãos. Graça e paz, Amém, amém. amém. Graças Um a abraço. Deus pela essa Amém. Tchau, palavra tchau. de Amém, Deus. amém. Muito rico, Graças a de Deus. verdade. Amém. Muito livre e muito rico. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Abraço, Amém. irmãos. Amém. Abraço. Tchau, tchau. Graças a Amém. Deus.